Boa noite, bem-vindos então à nossa quinta aula do livro Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, Minoru Takahashi. Hoje é a nossa quinta aula maravilhosa hoje. Espero que muitos possam assistir essa aula de hoje, mesmo que não dê para ver ao vivo, né? Depois, assistindo depois. Significado da dedicação. Significado da dedicação. No final da aula, claro, aquele boa noite, né, para todos que colocarem o nome nos comentários. E também, se alguém tiver dúvida, perguntas, né, mesmo a respeito de outro assunto, põe nos comentários que depois no fim da aula eu tento responder, né? Tá bom? Vamos lá então. Hoje o assunto é dedicação. Dedicação significa trabalhar para Deus e devotar-se à obra divina. Pessoas comuns recebem o Ohikari, tornam-se discípulos, adeptos, e isso se converte num acontecimento muito interessante em suas vidas. É com o intuito de ajudá-los que estou dando estas aulas de iniciação ao caminho de Deus. Primeira aula eu expliquei sobre o livro, né? São 18 aulas que o reverendo Minoru Takahashi fez, porque muitas pessoas estavam assistindo através da internet e queriam aprender, saber mais. Então ele fez um curso de iniciação, pessoa que morava longe, então poderia se tornar adepto, membro, né? E enviava o Ohikari pelo correio, pessoa se tornava membro, né? Durante um tempo foi feito assim. Hoje, não sei, acho que não faz mais assim no Templo Luz do Oriente, a pessoa tem que ir lá, pode fazer o curso, mas tem que, acho que ir lá para receber o Ohikari, né? Existe uma curiosidade na palavra adepto em japonês. Diz-se shinja. Shinja, homem que acredita, onde shin significa pessoa que tem fé. Mas se lermos invertendo as sílabas, teremos já shin, entidade negativa. Por trás dessa curiosidade existe algo um tanto misterioso. Entenderam, né? Adepto em japonês é shinja, significa homem que acredita, aquele que acredita, que tem fé. Mas se inverter, shin, já, fica já, shin. Já, shin é uma entidade negativa, um tipo de um capetinha, um demôniozinho. As pessoas que recebem o Ohikari fazem-no para servirem como instrumentos de Deus e seguirem seus desígnios. Não existe a mínima vontade ou intenção de atrapalharem a causa divina, mas em alguns casos isso acaba acontecendo. Qual o motivo? Na outorga, os adeptos estão, na verdade, recebendo diretamente de Meixo Sama uma pequena parte da luz divina. Aquela bola de luz do Senhor da Luz, Meixo Sama, aquela bola de luz.
ele pegou um pedaço da bola de luz e impregnou na caligrafia que fica dentro da medalha do Ohikari, escrito luz. Então, um pedaço da luz dele está ali. Luz. A pessoa recebe o quê? Luz de Meixo-sama. Luz dele. Você andando com a luz dele. Isso é... Muitas pessoas assim... Ah, é Ohikari. Ohikari. É Ohikari. É para ministrar jorei. Não tem muita consciência o que está carregando no peito, né? Assim, pelos olhos materiais, a pessoa está recebendo somente uma medalha, mas espiritualmente está recebendo uma bola de luz em seu peito, e isso é imensamente importante. No entanto, a maioria das pessoas não tem consciência da grandeza desse fato, e assim não agem à altura da graça divina, por tratar-se de algo invisível. Acredito que se assim não fosse, todos sentiriam medo e seria mais difícil de a receberem. Só de imaginar que estariam andando em todos os lugares com uma bola de luz sobre o peito, ficariam muito atemorizados. Logo que cheguei ao Brasil, fui divulgar os ensinamentos em Minas Gerais. E lá passei por muitas experiências de aprendizado sobre a influência do mundo espiritual. Uma delas demonstrou claramente o que significa a visão espiritual do Ohikari. Vou lhes contar. Havia uma senhora que viera receber jorei e manifestou forte perturbação espiritual. Aparentava estar possuída por um encosto bastante negativo. Preocupados com seu grande sofrimento, ao seu redor estavam 7 pessoas, dentre as quais 3 eram outorgadas e estavam canalizando a luz. Como todos sabem, a medalha fica dentro da roupa, logo é impossível saber quem a está usando somente com a visão da matéria. Em certo momento, a senhora que manifestava o encosto apontou para os portadores de Ohikari e perguntou-lhes o que era aquela bola de luz que eles traziam no peito. Todos se assustaram e ao mesmo tempo ficaram curiosos. Como ela poderia saber? Isso demonstrou que nem mesmo eles faziam ideia da importância do Ohikari que traziam consigo. Além disso, comprovou o fato de ele ficar escondido apenas para as pessoas que vivem no mundo material e não para os espíritos desencarnados. Alguns seres humanos possuem uma sensibilidade extrasensorial e percebem a luz divina ao se aproximarem de alguém que seja outorgado, mas a maioria nada sente. O membro anda na rua, entra num ônibus ou trem e ninguém identifica diferença alguma. No entanto, coexiste um mundo paralelo, uma outra dimensão, o mundo invisível, o mundo espiritual. Assim, num ambiente qualquer, seja casa ou escritório, em que aparentemente não há ninguém, muitos espíritos podem estar ali presentes. Se todos conseguissem entrever essa esfera, seria uma visão terrível e algumas pessoas certamente enlouqueceriam. Eu conheço um ministro que ele vê e realmente ele até que tenta ser meio normal, mas não consegue, porque vê. Então ele disse uma vez,
para mim. Falou: "Ah, Márcio, você está vendo?" Eu falei: "Não, estou vendo nada." "Ah, Márcio, chegou um monte de espírito aqui." Eu falei: ele é. Veio tudo se arrastando, tudo sujo." Já pensou, pessoa que vê isso o tempo inteiro? Deve ser horroroso, não? Para que tenham noção dessa presença invisível, reflitam um pouco. Quantos de vocês não passaram pela experiência de estarem dentro de um ônibus ou outro passageiro e outro passageiro sentar-se próximo e começar a bocejar? Aposto que isso já deve ter acontecido com vocês em algum local. Você está ali, a pessoa chega, fica perto de você, começa a bocejar, abrir a boca. Não é que você não está ministrando direito. Ela chegou perto do senhor Ricardo e já começa a bocejar. Porque emitindo luz o tempo inteiro. Depende do tratamento, lógico. É como imagem de altar. A pessoa chega aqui, fica um pouco aqui, daqui a pouco, vou embora. Já vai diferente. Recebeu luz, tanta luz, que aqui na frente do altar, nossa, é muita luz, muita luz. Começa a abrir a boca. Tem pessoa que chega a dormir, dorme. Não, tanta luz e dorme. Isso acontece pela influência da luz divina que vocês carregam no peito por todo o ambiente a qual purifica tudo ao redor. Muitos membros ainda não têm consciência desse fato. Vocês já tinham, né? Sabe, né? Todo lugar que vocês vão, que está portando o Hikari, o ambiente daquele lugar começa a iluminar. Ou não. Ou não? Ou não. Às vezes, luz fica abafada. Bom, vou esperar, ele vai contar. Estou me adiantando, é que eu já li tantas vezes esse aqui, mas aí, tá bom, vamos lá. Nesse mundo paralelo, os olhos enxergam muito nitidamente essa luz, né? Não tem consciência desse fato. Todavia, os espíritos que ainda vagam nesse mundo paralelo ao material enxergam muito nitidamente essa luz. Ao olharem a presença luminosa, essas almas julgam tratar-se de alguém muito especial, pois durante a Era da Noite era necessário muito aprimoramento religioso e trilhar firmemente o caminho espiritual para adquirir um pouco de brilho por si mesmo. Durante a Era da Noite, ninguém tinha capacidade de pegar um pedaço da luz e dar para outra pessoa. Não existiu isso no mundo. Durante a Era da Noite, a pessoa tinha que dedicar a vida inteira para tentar adquirir um pouco de luz. Então, espírito que tem por aí, anda, vê você, fala: olha, um iluminado, ele pode me ajudar. Aí vem, encosta. Fica ali com você, você tem luz, ele quer melhorar, tem espírito que quer, né? Isso quando é um, mas e quando é 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 20 mil, 100 mil, 1 milhão? Abafa a luz? Não abafa, fica abafado. E pessoa não fica bem. O membro não fica bem, fica mal. Sempre que o membro fala assim: não, estou sentindo um peso, fala: então, oração, jorei, dedicação. Oração, jorei, dedicação, não tem outro jeito. Senão abafa mesmo, viu? Essa luminosidade da alma
não é fácil de ser alcançada e são raros os que conseguem. Os casos de canonização são exemplos de santificação de pessoas que alcançaram essa condição. Para ser considerado santo, são necessários 3 milagres comprovados, acontecidos durante a vida ou após a morte da pessoa virtuosa. Essa comprovação é fundamental e atesta que ela vivia com Deus, isto é, não era um ser comum. Assim, imaginem um espírito que vaga, perdido, e enxerga alguém com uma bola de luz no peito. Obviamente, logo quer segui-la na intenção de que ela o conduza ao caminho da luz de Deus, ou seja, da felicidade. É o mesmo pensamento do mendigo morador de rua ao pedir esmolas, quando avista um homem rico em seu carro luxuoso, portando joias caríssimas. Ele irá pedir ajuda ao milionário na intenção de que este alivie suas dificuldades. Situação análoga é a do necessitado espiritual que vislumbra a cintilante luz e passa a segui-la com o pensamento de eliminar seus sofrimentos. Infelizmente, são poucos os membros que têm essa consciência. Claro que vocês todos já sabiam disso, né? Já, né? Alguém já explicou, né? Que quando você anda pela rua tem muito espírito vagando. Muito. Você anda com uma bola de luz no peito, ô Ricari. Tem muito desses espíritos que falam, nossa, olha que luz maravilhosa, nossa, essa pessoa é um iluminado. Vamos lá, ele vai ajudar a gente. Aí fica em cima. Ali. Se a pessoa andando com o Ricari não está dedicando, é um problema. Problema, viu? Se pessoa que andando com o Ricari não está cultivando a fé, desenvolvendo a própria fé, quando vê, devolve o Ricari, desliga, não aguenta mesmo. Tem pessoa que, enquanto não tem o Ricari, está tudo bem, depois recebe o Ricari e começa a ficar perturbada, mentalmente, psicologicamente, perturbado, porque é cheio de encosto em volta. Terrível, né? Mas, eu sei, fazendo oração, dedicando, levando a missão a sério, aí vem proteção, tira e sai tudo, não tem problema. Bom, continuando. Sequer se dão conta da importância do Ricari que receberam, e quando se deparam com situação semelhante à da senhora que sofria com encosto, sentem-se perdidos sem saberem como agir. Além disso, não têm a concepção de que, embora não ocorram situações perceptíveis do ponto de vista da realidade concreta, no âmbito invisível, vários espíritos podem estar se aproximando, atraídos pela luz do seu Ricari, pedindo ajuda e acumulando-se ao seu redor. Logo que é outorgado, o Mameritô dedica com muita sinceridade, humildade e fé. Acontecem muitos milagres, o que aumenta a sua felicidade. Com o passar do tempo, porém, ele começa a se sentir abafado, opressivo, como se houvesse uma pressão circundando-o. Podemos entender esse estado tal qual um dia nublado em que não percebemos o brilho do sol porque o céu está encoberto. Acima das nuvens, o astro solar brilha intensamente, mas abaixo dessa cobertura, o céu está escuro e abafado. O amor de Deus é como o sol, brilha, independentemente da condição do ser humano. Irradia seu amor incondicional,
tanto aos que o buscam quanto aos que o ignoram. O coração do homem corresponde às nuvens que se fecham quando não querem ajudar alguém. Aqueles a quem ama, dá todo o suporte, mas aos que não simpatiza, fecha-se, não o socorre. Além disso, se o coração possuir muitas máculas, torna-se impossível a luz cintilar, brilhar, né? O ser humano é incrível. Consegue colocar nuvens pesadas, uma capa sobre seu oricari, que originalmente possuía uma maravilhosa luz, abafando. Infelizmente, muitos membros caem nessa condição e não conseguem mais trabalhar como veículos de Deus. É comum encontrar adeptos que foram outorgados há 20, 30 anos e não se modificaram em nada. Ficaram estacionados no tempo, ou pior, decaíram em algum aspecto de suas vidas, quando o certo seria terem adquirido mais prosperidade, saúde e paz. Pessoa que dedicando 20, 30, 40 anos e não está adquirindo saúde, paz e prosperidade, alguma coisa está fora da ordem, está invertido, não está certo. Tem que buscar dentro de si mesmo o que eu estou fazendo que está em desacordo com as leis divinas. Na maioria das vezes coração está fechado. Pessoa egoísta, só quer ajudar quem ela gosta, quem ela não gosta, aquele ali não gosta, deixa. Assim. Não é fácil, né? No último mês, mas toda essa circunstância deu-se pelo fato de inicialmente não terem se dado conta de que estavam recebendo a luz de Deus, uma graça imensa do alto, e não uma medalha pelo seu próprio mérito. Ademais, não foi preciso um grande aprimoramento ou uma prática ascética, como acontecia em outras religiões quando se tentava alcançar um nível espiritual mais elevado. Receberam essa maravilha exclusivamente pelo amor de Deus e não corresponderam a essa graça, apenas quiseram usufruir dela. No último mês, passei uma semana em Santa Catarina, na difusão de Guaramirim. Da letra cômio presente no altar, irradia tão intensa a luz que chega a ser espantoso. É maravilhoso como ela é idêntica ao sol cintilando. No entanto, algumas vezes ocorre de a luz permanecer apenas dentro da igreja. Se ela se expandisse exteriormente, geraria um movimento e as pessoas buscariam a salvação por meio dela. Muitos estão esperando por essa redenção, buscam-na, mas não conseguem chegar ao local devido à falta de propagação da luz. Se prestarmos atenção ao ambiente espiritual, verifica-se que está parado, estático. Não sei se é possível entender a perspectiva de que, em alguns lugares, há intenso movimento espiritual. Não é um movimento material resultado de uma ação física, é um fluxo religioso e espiritualizado que influencia o mundo astral e subitamente pode parar de novo. Isso é interessante. Tem lugar que tem muito movimento espiritual, muito. E tem lugar que não tem, parado. Não tem quase movimento. Mas para saber isso, precisa uma certa
percepção espiritual. São raras as pessoas que têm. Hoje veio um ministro, amigo meu, veio aqui ó, na capela, veio aqui. Toda vez que ele vem aqui, ele fala, nossa, como esse lugar é calmo, como aqui é tranquilo. Eu falo, claro, né? Aqui não vem ninguém. Fica tranquilo. Não tem movimento espiritual. Porque lugar como privado, né? Não é público, privado. Quando eu vou lá no Templo Kami, já é diferente. Movimento grande, espiritual. Vem um, sai, volta, vem, vai, vem, volta. Engraçado. E reflete no mundo material. Tem pessoa que no mesmo dia, eu nunca contei, mas eu acho que se eu contar, ela entra e sai do templo umas 30 vezes. Incrível. Ela mora pertinho, então ela vai em casa, volta, vem, aí vai no vizinho, aí entra na igreja de novo, vai, vem, volta, e faz alguma dedicação, sai, volta, faz outra dedicação, sai, volta. Assim, o dia inteiro. Incrível, né? Tem pessoa que vai e fica quietinho, né? Tem pessoa que vai e não consegue parar. Isso é pessoa agitado, né? Espiritualmente. Outro é quieto. Espírito é quieto. Interessante, viu? Mente da pessoa mais calma, mais tranquila. Tem pessoa que mente e não para, né? O tempo inteiro. Uma ansiedade, né? De querer fazer alguma coisa. Porque parece que está faltando algo dentro, né? Dentro, parece que tem como alguma coisa faltando. Interessante, né? Não é um movimento material resultado de uma ação física, é um fluxo religioso. Acredito ser a interferência humana que às vezes e até inconscientemente atrapalha a movimentação anímica, dando a impressão de estar trancando a porta do mundo espiritual. É interessante, né? Por isso aqui é tão calmo, aqui onde eu estou, na Capela de Miroco, é tão calmo, tão tranquilo, que, por exemplo, hoje eu jorei aqui desse ministro, colega meu, mas toda vez que ele vem, ele tem muita percepção, ele é velhinho já, ele já tem, ele deve ter quase 80, não sei, por aí. Ele é ministro, é pioneiro ele, viu? Bem antigo. Então ele tem muita, assim, sensibilidade, né? Sensibilidade. Inclusive hoje ele veio aqui, ele nem sabia que eu ia dar aula, nada, né? Mas começou a conversar comigo desse assunto que nós estamos falando hoje, né? Pessoa que tem o Ricari, mas não está trabalhando para Deus, é difícil. Não adianta. É como se não tem. Ou pior ainda do que se não tivesse, na verdade. Pior do que não ter. É ter e não ser instrumento. É como você fazendo um desserviço. Ao invés de fazer um serviço, um desserviço. Aí atrapalha mesmo a obra divina. Atrapalha. Porque foi dado tudo para fazer e não faz, né? Acaba gerando mais mácula do que aquele que nunca foi dado chance de fazer alguma coisa. Tamanho da graça que a gente recebe de poder ajudar as pessoas através da canalização da luz de Deus, isso é uma graça enorme. É como os santos, né, que a gente leu aqui,
que faz 3 milagres vira santo. Você já deve ter feito muito mais. Muito mais. Curas milagrosas. Na messiânica é cheio. É o mais tem. O mais tem, é milagre. Se fosse ver, então todo mundo ia virar santo. Mas no sentido de cura, consegue. Por quê? Porque carrega a luz de Deus. Se tirar, ele não consegue, porque não tem a luz que o santo tinha. Nível espiritual que ele alcançou é um nível espiritual que ele tem luz própria. Mas nosso nível espiritual, será que é luz própria? Será que está iluminado? Né? Isso a gente tem que perguntar a nós mesmos. Observar a nós mesmos. Será que estou? Será que não estou? Como eu estou? Como eu não estou? Né? Isso precisa, né? Entretanto, os próprios dedicantes devem se conscientizar de que essa situação é algo gerado por eles mesmos, a partir do mundo do sono, e por isso precisam cuidar para não deixá-la atrapalhar a expansão da luz. Meixo Sama ensina que aquilo que sentimos e desejamos, isto é, a nossa vontade, é o principal. Dessa forma, é possível concluir que o sono do ser humano pode interferir no lado espiritual. O sono que mais atrapalha é a falta de agradecimento. Imagina, pessoa que vive reclamando de tudo. Como que é o sono dessa pessoa? Né? Totalmente nublado e criando mais ainda, né? Lamúria gera lamúria. Mas a pessoa que tem vontade, não é, de agradecer, vontade de agradecer a Deus, esse sono salvador, vontade de servir a Deus como instrumento para fazer seja lá o que Ele deseja que a gente faça, a gente ir lá e fazer, né? É assim, a gente muitas vezes fica meio sem saber o que fazer. Isso não é bom. Precisa buscar o que precisa fazer, fazer. O que precisa fazer? Por exemplo, eu sou como ministro, né, do Templo Kami. Lá poucos membros, né? Não tem muito. Poucos. E tem assim, aparece muitas coisas para o Templo Kami executar. Meixo Sama está dando muita coisa para a gente fazer, né? Então é assim, às vezes tem que fazer trabalho de 10, não dá para fazer trabalho de um só. Eu mesmo, olha só, né? Na Mundial, né, outro lugar, não acontece isso, ministro não faz. Mas aqui não tem jeito, tem que fazer. Então o ministro vai no sítio, planta, cavuca a terra, planta, depois vai lá colher, tal. Depois vai descascar mandioca, embalar, levar na feirinha e ainda fica de vendedor vendendo. Faz todo o processo de ponta a ponta, porque falta pessoa, né? Pessoa. Aí tem que fazer, não é escolher, não, sou ministro, me dá um cafezinho, dá um cafezinho. Tá, aí nada acontece. Não acontece nada, né?
Mas também, por outro lado, não é que às vezes eu tenho que me policiar, porque eu tenho tanta vontade de fazer, que às vezes eu estou tirando dedicação de outra pessoa poderia fazer. Mas é difícil ficar só rezando e fazendo oração e dando aula. Isso é difícil, lendo ensinamento, né? Ministrar Jorei. Ainda mais eu acostumei dedicar coisa pesada, né? Lá na construção da Torre de Miroco. Era carregando madeira, carregando cimento, carregando pedra, carregando terra, dedicando na chuva, no sol, no vento, no frio, todo dia, da hora que acordava até a hora de dormir. Aí, de repente, agora é ministro, agora não pode mais. Tem que ficar no fundo lá pensando. Falei, isso não dá para mim. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condição. Falei, não, vocês fica ministro, eu fico dedicante. Aí não teve como escapar. Aí, tá bom, tá indo. Tá indo, né? Tá bom. Pensando bem, tá bom, né? O sono que mais atrapalha é a falta de agradecimento. No entanto, a gratidão deve sair do fundo do coração e não apenas das palavras. Não adianta a pessoa recebendo tanta graça ficar obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Não, tem que fazer uma coisa mais concreta, né? Na construção do reino do céu na terra é concretizar as coisas, fazer concretamente. Não é só obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Isso é muito pouco, né? Quase nada, na verdade. É muito melhor do que ficar reclamando, não, sem dúvida. Já não está mais criando mácula. Mas crédito que está criando também é muito pequenininho, só na boca. Só de falar, não adianta, tem que fazer. Aí gera. Concretizar, né? Não adianta, porque senão a pessoa pegava, fazia o quê? Entrava dentro de uma caverna, ficava lá, rezando, meditando. Mas aí, e o mundo? O que faz? Isso é muito egoísmo, né? Totalmente egoísta. Não ajudou, só ajudou a si mesmo e os outros, né? Não fez nada por ninguém, só para si mesmo. É egoísmo, né? O curioso é que, por não perceberem as dádivas que Deus concede infinitamente, algumas pessoas nem ao menos conseguem expressar seu reconhecimento pelas graças recebidas. Caso se forçassem um pouco e dissessem graças a Deus ou obrigado, esse seria o primeiro passo para a abertura de seus corações. Mas ao invés disso, passam a vida inteira reclamando, cheios de insatisfações. Hoje eu dei risada. Eu fui lá no Templo Okami à tarde, né? Passei lá. E lá atrás tem um lugar lá, a gente faz café, né? E aí tinha lá do lado do templo tem um mercado, né? Então o pessoal à tarde às vezes compra alguma coisinha para comer, o pessoal chega lá com fome, né? Então compraram lá umas esfirrinhas e tinha se a pessoa escutar vai saber que eu falei, mas não vou falar quem foi, né? Tudo bem. Aí eu fui lá, né? Pegar café, aí a pessoa tava lá, nossa, compraram esfirra. Eu falei, nossa, que bom. Só tem de frango e de brócolis. Eu não gosto nem de frango, nem de brócolis. E assim,
eu pensei, nossa, espera aí. Compraram, deixaram lá, para quem quisesse comer, cafezinho pronto, né? E a pessoa reclamando porque não gosta de frango, não gosta de brócolis. Aí eu não falei nada, não critiquei, não chamei atenção. Eu deixo para falar na hora da aula, para todo mundo. Mas vocês não estavam lá, não sabem quem foi, tá tudo bem. Se a pessoa ouvir, vai saber que eu falei. Mas eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Não aprendeu ainda? Tantos anos. Não. Primeira coisa é, não reclama. Você não gosta, não come. Mas se você quer comer aquilo que você gosta, o mercado é do lado. Quase que eu falei, por que não vai no mercado? Lá compra o que você gosta e come, pô. Não. Reclamando que não tinha o que ele gosta. Então, essa mudança que a gente precisa atentar. Se a gente está agradecendo ou reclamando, né? Que isso faz muita diferença, é muito grande a diferença, viu? Que dá. Mas ao invés disso, passam a vida inteira reclamando, cheios de insatisfações. Esquecem-se das inúmeras bênçãos que os envolveu tantas vezes e somente se recordam dos motivos que têm para lamuriar. Certamente essa atitude tranca a porta do movimento espiritual. Nesses últimos dias, eu estava conversando com um dedicante e este comentava sobre uma Meritô que se aposentaria e teria seu tempo livre. A pessoa chegava para o reverendo na carracha, reverendo, olha, eu vou me aposentar, eu vou dedicar. Ele ficava olhando e falava assim, se você fosse dedicar, já estaria dedicando no seu tempo livre. E era dito e feito, a pessoa não adiantava. Para dedicar na obra divina, primeira coisa é ter vontade de dedicar. Precisa querer. Aí Deus deixa. Mesmo cometendo erros e falhas, ele deixa. Porque ele precisa de instrumento para concretizar aqui na terra o reino de Deus. Ele precisa. Então ele deixa, permite. Inclusive, pessoas que eram para passar por coisas horrorosas, de problema de doença, de tudo, mas é Deus segura, porque aquela pessoa está sendo muito útil para Ele. E quando a gente é utilizado por Deus, se dispõe a ser utilizado do fundo do coração, se entrega na mão de Deus, Ele cuida, segura um monte de coisa que era para acontecer, não acontece. Eu falei, hoje veio um ministro aqui fazer jorei, né? Então tinha hora que eu olhava, ele estava assim. Porque ele tem uma sensibilidade que ele sente onde a pessoa tem problema. Aí ele falou, você tem alguma coisa aí? Eu falei, alguma é muito obrigado. Tem várias. Alguma para mim já é elogio, alguma é maravilha, tem um monte de toxina pelo corpo cheio, eu tenho consciência total de que tem muita e que só estou vivo porque estou dedicando para Deus, senão já teria morrido. Isso eu tenho plena consciência. Não sei vocês, né? Cada um precisa tentar saber, né? Então, por isso, eu acho que eu tenho tanta vontade, né, de dedicar, acho que talvez para poder viver mais um pouquinho, porque
Você dedicar, tendo corpo físico, é importante, né? Muito importante. Porque concretizar aqui na Terra, no mundo invisível, já existe o reino de Deus, né? Aqui no mundo material, também existem alguns modelos, né? Modelos, protótipos de como é, né? Mas precisa muito mais, muito mais. Essa parte da agricultura é muito pouco que tem. Por que tem tão pouco? Porque é muito difícil mesmo fazer. A pessoa compra um sítio, fala, eu vou plantar, e acha que vai ter lucro, só tem prejuízo. Não tem lucro nenhum, zero. Só prejuízo, prejuízo. Você fica ali colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro, não tem. Não tem. É de muito pouquinho. Pouquinho. Você vê, a gente para ir para o sítio tem que alugar carro, pagar combustível e comida tudo bem, se não fosse comer lá, ia comer em casa, ia gastar a mesma coisa. Mas carro, combustível tem, né? E colhendo as coisas que tem lá, trazendo para vender aqui, não paga nem o aluguel do carro e nem o combustível. Não paga, não compensa. Compensa mais é não plantar, compensa muito mais. Mas Meixo Sama queria que fizesse. Então a gente faz um esforço maior e, sem pensar em nenhum objetivo de lucro, faz. Ainda contando com, claro, com a ajuda de vocês, né? Dos membros, que, aliás, têm participado, têm ajudado. Agradeço muito. Meixo Sama deve estar feliz com vocês, né? Porque ajudando na obra dele, não é na obra do ministro Márcio, nem do Templo ao Caminho, nem de obra de Deus, de Meixo Sama, né? Então agradeço muito, né, a participação de vocês. Continuando. Não esqueçam, se tiverem dúvidas, perguntas, vai colocando nos comentários no final da aula, né? Que eu imagino que vai acabar lá por umas 9h40, não, 9h20, acho que vai acabar, 9h20, por aí. Já com as perguntas respondidas, né? Porque 9h30 tem outras coisas. Então, continuando. Caso se forçassem um pouco e dissessem graças a Deus ou obrigado, esse seria o primeiro passo para a abertura de seus corações. Mas ao invés disso, passam a vida inteira reclamando, cheios de insatisfações. Esquecem-se. Também isso tudo já foi. Certamente essa atitude tranca a porta bem, já foi. Nesses últimos dias eu estava conversando com o dedicante da aposentadoria. É uma pessoa muito boa, que recebeu o Ricari há muitos anos e que mora próximo do templo. Então pensei que ele poderia ser muito útil, servindo na obra divina. Ou seja, o reverendo pensou, puxa, que bom, vai se aposentar e vai vir aqui dedicar de manhã, de tarde, de noite, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai dedicar bastante, né? Porque a vida inteira não dedicou porque trabalhava. Aí eu ia falar, agora eu vou aposentar, vou finalmente poder dedicar bastante. Aí o reverendo acreditou. Tadinho. Ele teve uma época, ele já desconfiava assim, ele não acreditava mais. Só falava que ia, ele falava, tá bom. Ficava ali, tá bom, que bom. Vou esperar aqui, ainda bem que tem cadeira, né, para esperar sentado. Poderia ser útil. Perguntei se essa pessoa frequentava assiduamente a igreja e recebi resposta de que ela ia apenas 2 vezes por semana. Ao ouvir isso, senti um grande pesar, pois pareceu-me que a pessoa estava fazendo um sacrifício em ir essas 2 vezes ao templo. Não manifestava alegria pela oportunidade de servir a causa de Deus. Isto é, seu coração ainda não sentira o prazer
de estar no local sagrado, praticando a virtude pelo próximo. Isso que precisa. As pessoas só vão dedicar, ter vontade de servir a Deus, quando sentirem no local onde estão dedicando o amor de Deus. Sentir no coração. Senão não vai querer mesmo, né? Só que muitas pessoas não sentem nada. Deus está lá. Tem pessoa que sente, fala assim, fala, nossa, eu venho aqui, sinto tanto amor aqui. A pessoa fala. Mas aí tem pessoa que não sente nada. Não é que casca tá tão grossa que não tem como sentir. Amor de Deus não penetra a pessoa. Incrível, viu isso? E essa casca não é sem que é a gente que cria, né? A gente que cria através do nosso sonho, das nossas atitudes, né? Permanece ainda no mesmo estado de quando tinha a obrigação de ir ao escritório trabalhar por tantos anos. A princípio, 2 dias já é pesado. Depois, um dia apenas também penoso. Logo mais uma vez por mês tornar-se-á um fardo. Se ela sentisse alegria de ir ao templo, certamente o faria diariamente. Ao acordar, já sentiria saudades do local que lhe proporciona tão grande bem-estar e onde pode propiciar felicidade aos outros. Esse se tornaria o objetivo máximo de sua vida. São palavras para a gente meditar, pensar. Eu tenho vontade de dedicar, eu estou dedicando na igreja, porque eu gosto, porque eu tenho vontade de ir. Quando eu vou. Eu fico esperando, eu estou desde as 5h30 esperando para ter aula. Não é assim. Não vejo a hora de chegar esse momento, porque é tão bom, tão gostoso. Interessante, né? Mesma coisa a dedicação, quando a gente vai dedicar na agricultura em Miracatu. Fica esperando a hora de chegar sábado para pegar, entrar no carro e ir, né? Esperando chegar. Aí vai, é uma maravilha. Nossa, é tão diferente de igreja, você ao ar livre ali, mexendo na planta, na terra, contato com a natureza. Deus mexe o sama ali, presente, porque é dele, né, o sítio. Aí quando vem embora, já vem pensando, quando eu vou de novo, né? Quando vou de novo, querendo ir de novo, né? É assim mesmo. Contudo, esse sentimento deve brotar espontaneamente no coração do mamerito. Não é correto o dedicante obrigar, ou pior ainda, é a atitude que alguns ainda mantêm de ameaçar com purificações aqueles que, segundo creem, não dedicam suficientemente. Olha, se você não dedicar, você vai purificar.
Está tudo errado. Essa é a frase mais errada que alguém pode falar. Ao contrário, olha, dedica, que você vai purificar. Essa é a frase certa. Se você não dedicar, você não vai purificar. Aí não vai purificar, não vai melhorar espiritualmente, porque não vai eliminar a nuvem do espírito. Vai continuar num nível de infelicidade, nunca vai elevar. Então vamos dedicar para poder purificar, adquirir sabedoria, atingir estado de união com Deus. Ser feliz. Já ouviram isso? Deveriam ouvir, não é? Eu falo isso lá no templo para todo mundo. Vem, vamos dedicar, vai purificar bastante, não é? Porque depois que limpa, aí vem graça. Senão não tem como receber graça. Impossível. Dedicando, cria mérito para receber graça. Coisa boa que acontece. Continuando. Vem mesmo contra a vontade, por um sentimento de obrigação ou pelo temor do castigo do céu. Porém, essa atitude não dura muito tempo porque se afigura um fardo. Além disso, não corresponde ao desejo de Deus. É por essa razão que diversas vezes Meixo Sama falava aos dedicantes que se não pudessem ajudar, ao menos que não atrapalhassem. Muitas vezes, quem está na posição de orientador acredita que está ajudando na obra de Meixo Sama, mas na verdade está causando grande transtorno aos planos de Deus para a igreja. Por isso, os dedicantes devem se empenhar em criar um espaço onde as pessoas gostem de ficar e sintam bem-estar. Agir de forma contrária à atitude de obrigar, ameaçar e dar ordens. Pois isso é procedimento das religiões da Era da Noite e transforma o ambiente, que deve ser leve e agradável, em um local com atmosfera pesada e árida. Então, aquela coisa de você tem que, ninguém tem que nada. Tem que nada. Como é que alguém pode chegar para mim e falar, não, você tem que... Para mim é a mesma coisa que a pessoa falar assim, olha, não faça, porque eu não gosto. Tá? Eu gosto quando a pessoa fala assim, olha, pô, tem isso, vamos embora. Se é coisa boa, vamos, né? Não, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Pera aí, eu não tenho que fazer nada do que os outros querem. Tem que fazer o que Deus quer que eu faça. Esse eu tenho que fazer. Quero fazer. Me esforço para tentar fazer do jeito que Ele quer, para lembrar, né, de fazer. É um esforço para lembrar de agir de acordo com as leis de Deus. Você tem andando com as leis de Deus na mão, assim, e antes de fazer as coisas, olhar e falar, não, peraí, Meixo Sama não queria isso. Aí, não, isso não vou fazer. Isso ele queria, então isso aqui eu vou fazer. Aí, vida fica uma maravilha. Mas se não for assim, é terrível, viu? Por isso os dedicantes devem se empenhar. Avalie a situação de uma pessoa que foi outorgada recentemente e se dirige ao templo com entusiasmo
para iniciar-se no caminho da dedicação aos ensinamentos de Meixo Sama. Mas ao chegar lá, recebe muitos encargos e obrigações. Você tem que fazer isso, deve fazer aquilo, tem que dedicar. Eu estou lembrando do reverendo. O reverendo nem ficava ali por perto, mas ele orientava as pessoas que dedicavam, né, com ele já há muito tempo, que ficavam ali. Né? Então era assim, você ia lá, se você não pedisse para alguém que queria dedicar, você ia ficar lá andando igual um bobo. É assim mesmo, ninguém vinha, ai, olha, vem aqui, quer dedicar. Não, deixava a pessoa lá. Era assim que ele fazia. Por isso ele fala, né? O orientador que quer mandar todo mundo, esse daí é perdido. Muitas vezes está atrapalhando. Porque pessoa que quer, às vezes quer. Só falta ela ter uma oportunidade de alguém delicadamente falar, olha, nem precisa na verdade. Eu falei da hortinha que tem aqui no templo, o caminho, né? Tem uma hortinha pequena e tinha as pessoas fazendo. Aí um brigou com um, outro brigou com o outro, não sei o que um queria mandar, o outro queria desmandar, um queria fazer de um jeito, outro queria fazer de outro. No fim, ficou abandonado. Ninguém estava mexendo. E eu olhando, só olhando, sem interferir, nada. Só olhando. Mas chegou uma hora que começou a olhar aquilo e dava uma tristeza de ver. Eu falei, opa, não pode, né? A pessoa vem aqui vai sentir isso que eu estou sentindo também. Porque lugar que é abandonado é triste. Tem que ter um cuidado, né? Que nem aqui não tem movimento, mas todo dia eu estou aqui, tem alguém limpando, mexendo, fazendo oração todo dia, é diferente, né? Tem um zelo, um cuidado, então por isso bonito, brilhando. Mas a horta estava tão feia. Aí teve uma reunião dos ministros, né? Eu, ministro Vanderlei, ministra Silvia, para falar de várias coisas. Uma vez por mês a gente se reúne para falar. Aí eu falei, olha, a horta ninguém tá cuidando, né? Quem poderia cuidar? Eles começaram, né? Quem poderia? Começaram a falar o nome de um e de outro. Falei, bom, não sei. Aí o ministro Vanderlei falou assim, por que você não quer cuidar? Eu falei, eu quero. Só que assim, eu vou cuidar, mas eu não quero que ninguém mexa. Deixa eu fazer, do meu jeitinho. Aí eu vou lá, vou fazer. Vou deixar bonitinho. Ninguém mexe. Mas por quê? Eu falei, porque até agora estava abandonado, ninguém queria mexer. Aí se eu começar a mexer, todo mundo vai querer mexer. É interessante, né? Então, pouco a pouco, eu já estou deixando alguém ir lá dar água. Soltando. Porque assim, ninguém queria, né? Primeiro era briga para ver quem era o dono da horta. Depois, ninguém quis. Agora, tá comigo. Então, agora, quem quiser tem que pedir para mim. Ministro, eu queria... então, se for coisa... Ministro, eu queria plantar um boldo aí. Falou, não, boldo não. Remédio não. Porque pedem, viu? Pode plantar um boldo aí, é natural. Não, isso é remédio. Aí já aproveito para explicar sobre campo, sobre, né, essas coisas. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Você está ali tendo que orientar. Às vezes você tem que fazer aquilo que ninguém espera. Que é falar, não pode dedicar aqui.
Aí a pessoa fica querendo, aí vamos ver quem quer mesmo, de verdade, né? Igual aquela história do discípulo do Daruma, né? Daruma entrou na caverna e tal, a pessoa queria ser discípulo. Todo mundo que ia lá, ele falava, não, você não serve. Ninguém servia. Aí o rapaz foi lá e ficou lá, não saiu de lá. Na chuva, no sol, sem comer, não sei o quê. Aí passou um tempo, ele foi lá, eu tô já, o senhor viu? Não, você não serve. Foi o que mais tempo ficou lá, né? Mostrando que, sabe o que o rapaz fez? Cortou o braço, foi lá com o braço, falou, eu cortei o braço, e quero dedicar. Se o senhor não me aceitar, eu vou cortar minha cabeça fora. Aí o Daruma falou, nossa, tá bom, você quer mesmo, então eu vou te ensinar. Aí começou a ensinar para ele. Não é que ele não queria ensinar ninguém, na verdade. Os outros é que queriam aprender, mas ele não queria ensinar, nem para quem queria aprender. Caramba, porque budismo assim, né? Passado um para um, não é um para um monte, não é um para um. Interessante, né? Continuando. O novo membro ainda não dispõe de forças e experiência espiritual para carregar o peso dessas obrigações e aos poucos vai arrumando desculpas para se esquivar. É assim mesmo. Tem exceções? Tem, mas a maioria é assim. Você não pode dar responsabilidade para membro novo. Acho que talvez tenha, né? Hoje estava falando com uma membra, ela falou que tem vários ministros assistindo. Bom, pode ser que tenha, né? Mas então, todas essas orientações são orientações do reverendo Minoru Takahashi, que trouxe a messiânica para o Brasil em 1955, que iniciou, que fez um trabalho de tradução dos ensinamentos de Meixo Sama, assim, né? Maravilhoso. Então, assim, é tudo muito verdadeiro, né? Muito profundo, mas que não dá para, agora é era do dia, não dá para deixar membro, coitado, sem saber nada. Tem que falar, pouco a pouco, falar. Ele vai entender. Porque agora era do dia, é mais fácil entender. Era da noite, não dava para entender nada mesmo, né? Mas agora está cada vez ficando mais fácil. Mesmo essas dedicações, está ficando mais fácil. A gente vê aqui no Templo ao Caminho, tem pessoa que começa a vir e a gente já vai dando. Plantão de jorei, você vem fazer plantão, a pessoa consegue. Tem pessoa conseguindo. Interessante, viu? Membro tem o quê? 2 anos que é membro. Se tiver. Já tem plantão de jorei com a pessoa, né? E pessoa também demonstra, né, que é diferente. A pessoa está quase que todo dia, o dia inteiro na igreja. Está querendo, né? Tá certo que tem muito problema também. Mas é o que tem, né? Então vai esse mesmo. Além disso, talvez o que mais dificulte o comprometimento é o pensamento predominante na humanidade em geral de querer obter vantagem em qualquer projeto que se envolva. Dificilmente alguém se compromete em carregar algo que não seja valioso para si próprio. Peçam a alguém que carregue 1 quilo de ferro para outro que transporte 1 quilo de ouro. Quem carregará com o maior prazer e não deixará descuidadamente em qualquer lugar. Isso é Sonen, o pensamento aliado ao desejo. Portanto, o resultado de uma ação depende do que a pessoa pensa de determinada situação. Se criarmos uma condição agradável no templo, em que o outro sinta-se bem e feliz,
certamente o novo membro voltará e irá dedicar com alegria e gratidão por estar em tão positivo lugar. Esses dias também eu tive no Templo ao Caminho, todo dia eu estou lá, né? Mas na parte da tarde, eu não costumo ir muito lá à tarde. Agora eu tenho ido mais, né? Mas fui lá à tarde, enfim, estava lá, não sei o que eu fui fazer lá. E aí chegou um rapaz lá, a primeira vez que ele foi lá, no Templo ao Caminho. E eu estava lá embaixo, falei, não, quer um café? Aí ele desceu, aí ele falou, você é o ministro? Eu falei, sou. Eu vi você no YouTube. Eu falei, nossa, que legal. Moro aqui perto e eu costumo ir na outra igreja, né? E hoje eu vim aqui, mas eu adorei. Aqui é diferente, né? Uma paz. Ele falou assim, eu fui kardecista muito tempo, então eu tenho muita sensibilidade. Então esse lugar aqui é muito diferente. Muito diferente. Eu falei, mas qual a diferença que você notou mais? Ele falou, primeira coisa, eu chorei. Um silêncio que eu nunca vi em lugar nenhum. Chorei em silêncio total. Eu falei, aqui geralmente é assim mesmo. A gente aprendeu assim, né? Foi ensinado. Não aprendemos sozinho. Alguém ensinou como é para fazer, assim fazendo. Não é só ensinou e largou. Ensinou e cuidou. Toda vez que alguém chamava a pessoa, olha, lembra que foi ensinado que não é para conversar, não é para falar? Então, procure evitar, luz não sai. Aí você está perdendo tempo, não está ajudando. Assim, dessa maneira. Então, assim, criou esse ambiente lá no Templo ao Caminho. Criou. Então a pessoa chega lá, já sente diferença, né? Bom, continuando. Criarmos uma condição agradável no templo em que o outro sinta-se bem e feliz, certamente o novo membro voltará e irá dedicar com alegria e gratidão. Para produzirmos essa atmosfera aprazível, não adianta fazermos somente na formalidade, nas aparências. Esse sentimento deve originar-se em nosso interior. Como poderemos transmitir um sentimento amável e elevado se nós mesmos estivermos tristes, desanimados, sentindo vazio e solidão em nossos corações? Impossível! Mesmo que se tente esconder, acabamos passando essa vibração para os outros. E hoje em dia tem muitas pessoas com mais sensibilidade que chegam no lugar e sente e falam, opa, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Sente. Só sente e fala. Só fala. Então, nossa responsabilidade não é só o ministro. Todos que dedicam de construir um ambiente maravilhoso para as pessoas que venham na igreja se sintam bem. Isso é uma responsabilidade nossa. Nossa. Não adianta fugir. Não. Sim. A gente influencia ali tudo. Tudo. Por isso a importância da dedicação consciente, né? Consciente. Dedicando para que as pessoas que vão lá se sintam bem, se sintam felizes, com esse sonho de altruísmo. Fica maravilhoso.
pessoa vai lá, sente bem. Esse sentimento um pouco vai para você que dedicou lá. Aí você também sente bem. E vira uma bola de neve do bem assim. É tão bom, tão maravilhoso. Uma maravilha, né? Eliminando nuvem espiritual assim, de forma tão prazerosa, tão maravilhosa. É bom demais, né? Deus é bom demais. Isso é uma misericórdia de Deus, né? De forma que devemos primeiramente mudar nosso sentimento e elevá-lo ao nível de sentirmos gratidão por tudo que o alto nos dá. Isso é algo muito profundo e poderoso. Deus criou o mundo e as leis de forma que a felicidade atraia luz, sorte e produz aumento da força espiritual. Consequentemente, quem a sente sobe para um nível mais elevado, o qual trará ainda mais positividade. Cada um deve experimentar, criar um templo dentro do próprio coração, para que Deus habite e esteja sempre presente nele. Com essa postura é possível sentir o mesmo amor que Deus sente, e só assim se pode espalhar a felicidade em qualquer lugar onde se vá e para qualquer pessoa com quem se encontre. Criar o reino de Deus em primeiro lugar, dentro do nosso coração. Um ser que alcance tal estado de elevação também passa a atrair muitos outros que sentirão bem-estar em sua presença. Situação idêntica vemos descrita na oração Zengen Sandi, Sesson no Itokuni Nabikaite. Esse trecho diz que todos os seres vivos, não apenas os humanos, também os animais, os pássaros, são atraídos pela virtude de Kanon, porque ficando ao seu redor, sentem-se felizes. É como a história de... Nossa, espera aí, tá meio... Parece que tá torto isso. Acho que agora melhorou. Tava torto até agora, né? Ninguém me avisou. Agora tá. Eu tô vendo que tá meio de lado, assim. Como São Francisco, né? Diz que São Francisco chegava assim, perto do rio, e peixe já começava a pular de alegria dele estar ali com aquela luz, com aquele amor todo, né? Pulando de alegria. Se é verdade, não sei, não estava lá, mas eu acredito, viu? Você vê bichinho, tem bichinho, tem ser humano que ele chega perto, gosta, tem ser humano que ele não chega nem perto, não quer chegar perto, de jeito nenhum, foge. Se o ser humano chegar perto dele, ele quer avançar lá, tipo, lá em cima, morder e tudo. Mesmo cachorro que é... Tem cachorro que é mais devagar mesmo. Não late, não faz nada, né? Parece cachorro de brinquedo, não sei. Entrou um bichinho. Falando em bichinho, olha o bichinho me rodeando aqui. Onde ele tá? Um mosquitinho, não sei. Deixa ele. Acho que ele foi lá pro lado de Meixo-sama, lá pegar uma luzinha. É que acontece essas coisas assim, né? Falando do fato e acontece uma coisa assim. Vamos lá. Mas uma me irritou, que mesmo aparentando fé, ainda sente tristeza profunda em seu coração, não atrai ninguém. E quando alguém se aproxima, após alguns minutos de contato, sente o desejo de se afastar, porque experimenta o mal-estar naquele momento.
Por isso, precisamos avaliar o nosso próprio interior e caso percebamos algo prejudicial em nossos pensamentos ou sentimentos, esforçarmos-nos rapidamente para eliminá-lo. Uma pequena melhora já produzirá um efeito muito positivo. Sobre isso daqui, eu queria fazer um parênteses. A pessoa que está tanta tristeza, ou problema, ou sentimento negativo, o que seja, chegou perto de você, você não está sentindo muito bem, não fuja. Não fuja da pessoa. Assim não ajuda ninguém. E eu já vi muito acontecer isso. Reverendos, ministros fazerem isso. Ai, a pessoa não está bem, vai vir perto de mim, eu não aguento, não sei o quê. Que ajudar quem assim? Não é? Você vai perto da pessoa, vai sentir mal, não tem problema, fica lá, firme. Conversa com a pessoa. Aí, luz indo para a pessoa começa a melhorar. Você piora, mas a pessoa melhora. Aí você ajudou alguém. Senão, não vai ajudar ninguém, né? Quem que vai ajudar? Pensa bem. Não sei, tem coisas que... Pensamento que... Parece que ficou como enraizado, sabe? Já vi tanto isso, viu? Bastante isso. Alguém falou, não chega perto da pessoa, a pessoa não está bem. E a pessoa se afastava mesmo da pessoa, a pessoa ficava lá, coitada, igual um bobo lá. Porque ninguém chegava perto porque não estava bem. E como é que vai ajudar? Então, se você não quer se molhar, não sai na chuva, né? Pensa bem. Pessoa que não quer se molhar, não adianta querer sair na chuva. Se você vai trabalhar na obra divina, você vai lidar com pessoas que precisando de ajuda. Não é os que estão bem. Os que estão bem, talvez eles possam nos ajudar. Mas para a gente ajudar as pessoas, a gente vai ajudar quem? Quem está melhor que nós? Não, a gente vai ajudar quem está pior que a gente. Pensa bem, óbvio. E aí, não tem como ser diferente. Essa é uma atitude tão simples, mas que é dificultada pelo forte ego do ser humano. Além dele, existe também o apego, não apenas pelas coisas materiais, mas também pelas próprias ideias, crenças e vontades, o que torna quase impraticável o abandono desses pensamentos, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Mas é preciso antes desapegar-se a fim de se renovar, isto é, passar por um novo renascimento todos os dias, em cada momento. Se no final do dia escrevermos tudo o que fizermos no decorrer desse período e lermos essas anotações, após algum tempo, percebemos que pouco nos modificamos, além de não termos apresentado nenhum resultado producente. Meixo Sama ressaltava o valor de o ser humano apresentar um saldo positivo em tudo que faz em sua vida. Precisa melhorar, né? Não dá pra gente evoluir até sei lá, 10, 11, ainda adolescente, criança, começou a formar aquela mentalidade de adulto e pronto, parou ali vai até o fim da vida. Eu tenho amigos meus de infância, de juventude,
que conversando com a pessoa é aquela mesma pessoa de quando eu tinha 14, 15 anos. Não mudou nada. Mesma ideia, mesmo pensamento, mesma forma de viver, não mudou. Incrível, continua assim. Isso não é... Materialmente, pessoa ganhou dinheiro, comprou carro, isso sim, parte material, né? Mas isso não é medida de evolução. Nós não somos matéria, nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo material. Precisa haver evolução espiritual, se tornar mais virtuoso. Isso que precisa. Se tornar rico, esse não pode ser o objetivo da vida de ninguém. Eu quero ser rico. Nem vai conseguir, quer dizer, dependendo com quem se aliar, pode até conseguir momentaneamente, mas depois perde tudo, né? Mas esse estado de abundância material só é atingido depois que a gente atinge um estado de elevação espiritual tal que reflita aqui no mundo material em forma de bens materiais. Senão não tem, senão é tudo cai, quebra tudo, perde tudo. Não vai para frente, não vai para frente. Assim é, né? Bom, continuando. Mas é preciso antes desapegar-se a fim de se renovar, isto é, passar por um novo renascimento. Se no final do dia, já foi também. Meixo Sama ressaltava o valor de um homem, também já foi. Dessa forma, estou procurando onde eu estava. Dessa forma, achei. Tem hora que, eu não sei, eu vou lendo, vou dando aula, mas tem hora que dá vontade de dar risada. Não sei, vem uma felicidade, alguma coisa. E, não sei, dá vontade de rir, sem parar. Uma alegria que vem. Sei por quê. Acho que é efeito da luz. Só pode ser, o que pode ser? Bom, vamos lá. Depois eu vou descobrir. Dessa forma, falar que está bem, mas os frutos da vida não acompanharem esse discurso, não adiantará nada. Porque se melhorarmos nosso interior e nosso nível espiritual, materialmente também obteremos grande progresso. Caso não haja melhora no aspecto visível, isso significa que estamos errando em algum ponto. Assim é necessário que diariamente façamos uma reflexão sobre o fechamento de contas entre o espiritual e o material, para no dia seguinte esforçarmos-nos a fim de melhorar um pouco mais. Se não agirmos dessa maneira, acabamos não tendo crescimento e todo dia será igual ao anterior, ano após ano, e nada mudará. Eu fiz essa prática que o reverendo falou nessa palestra em 2009, por aí, não sei, 2010, por aí. Todo dia de noite eu comprei um caderno grande, eu escrevia. Tudo que eu fiz, lembrava como foi meu dia, escrevia hoje, dediquei, hoje acordei 4:30 da manhã, fiz café, fui lá, subi na Torre de Miroco, fiz oração, até aparecer o sol, desci, fui, limpei altar, limpei não sei o que, fiz oração, tal, e fazendo, coisa que eu fiz durante o dia, né? Aí, discuti com tal pessoa, aí eu falo, discuti mesmo. Por quê? Aí ia lembrar por quê. Foi por causa disso.
eu não gostei disso, e então aí ia ver o que era? Ego. Eu querendo ter. Então eu ia me analisando o que eu precisava melhorar. Isso eu fiz durante muito tempo, tem um caderno inteiro, acho que eu ainda tenho guardado esse caderno em algum lugar, de como era meu, tipo um diário, né? E de vez em quando eu relia, para ver se eu estava ainda daquele jeito ou estava melhorando, né? Esse é bom fazer, bom fazer. Quem nunca fez, faz, experimenta. Muito bom. Dá trabalho, mas é um trabalho gostoso de fazer, viu? Porque não é que dá trabalho, não dá trabalho. Na verdade, ele toma um pouco do seu tempo. Você gasta ali umas 2 horas por dia fazendo isso, né? Mas é legal. Quem nunca fez, né? Eu fiz. Depois, tempo vai ficando escasso aí. Mentalmente eu fui desenvolvendo uma forma mental de não esperar chegar ao fim do dia, de toda hora eu ver o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Como se eu estivesse fora de mim olhando o que eu estou fazendo. Tá bom? Tá ruim? O que você falou? Na hora que falando já, não, você quase brigou com alguém, veio tal sentimento, veio tal pensamento. Como eu sendo observador de mim mesmo, menos dos outros, mais de mim, tentando ser uma pessoa melhor para os outros. E aí, obviamente, melhor para a humanidade toda, né? Com esse vontade de ser melhor, vontade de melhorar, né? Alguma coisa, pouca coisa a gente melhora, consegue um pouquinho, alguma coisa, muda tanta coisa, viu? Incrível. Essa reflexão também é uma dedicação voltada ao Pai Criador, porque o ser humano já nasce com um destino, mas quando passa a viver com Deus, não segue mais essa sina, segue o que é traçado por Deus e se torna útil ao seu plano divino. Acredito que essa seja a grandeza da dedicação. Dedicar para se tornar alguém útil para Deus, alguém que Deus tenha condição de utilizar cada vez melhor. Mais pode ser uma consequência, mas utilizar melhor, com mais qualidade. Aí, nosso destino pode mudar. Conversando hoje com o ministro que veio aqui para ministrar Gerê, ele falando, nossa, você tem? Falei, tenho. Ele falou, a nossa sorte é que a gente dedica, né? Eu falei, se eu não estivesse dedicando, com tanto de toxina que eu tenho, não é que eu não tenho toxina, tem muita toxina, muita. Mas trabalhando, agradecendo, trabalhando, né? Trabalhando para manifestar, concretizar o quanto eu sou grato. Aí não é fazendo, pensando. Então, senão não teria nem aberto igreja, né? Abrir igreja já é isso, né? Você abriu, por exemplo, você colocou altar na sua casa, aí chamando pessoa para vir, para receber Jorei na sua casa. Isso é grande, não é só pessoa que você conheceu no mercado. É melhor não levar em casa. Leva na igreja, é melhor. Mas às vezes tem pessoa que mora em lugar que não tem nem igreja.
Aí sua casa é a igreja. É a igreja. Fazendo oração todo dia, ministrando jorê, recebendo jorê, lendo ensinamento. Como igreja. A vida muda. Vida muda. Muda. Para melhor, né? Que bom. Acredito que essa seja a grandeza da dedicação. Alguém que não tenha nascido com grandes dons, passa a tê-los quando se esforça e trabalha com o Criador. Transforma-se com isso em outra pessoa. Meixo Sama já sabia o destino das pessoas apenas ao olhar para elas. Acerca daquelas nascidas sob um destino venturoso, ele costumava falar que, geralmente, não se esforçavam muito, não aprimoravam a própria fé e, com isso, não evoluíam além daquilo. Mas outros, que possuíam sorte menos favorecida, empenhavam grande esforço no aprimoramento espiritual, surpreendiam a todos, ultrapassavam os que estavam à sua frente no caminho da evolução e chegavam ao fim da vida muito melhor do que quando nasceram. Este é o valor da fé, a transformação do destino. É necessário desenvolver essa convicção de sempre buscar o apoio do Criador nos momentos de dificuldades, pois Deus é absoluto. Já dei várias vezes o exemplo do ministro que passava dificuldades financeiras até para pagar o aluguel. E quando perguntou ao mestre o que poderia fazer, Meixo Sama apenas respondeu: não se preocupe, tudo pertence a Deus. Isso significa que até você mesmo pertence a Deus. Então, está tudo nas mãos dele. Se você está com Deus, está com tudo. Lógica tão simples. Nunca faltará nada para quem estiver com o Supremo Deus. No entanto, como também já lhes expliquei anteriormente, não sobrará nada a mais. Por causa disso, alguns podem reclamar, mas a lei é justa. Entretanto, se o pensamento for de que tudo o que precisarem obterão, essa será a melhor situação possível. Neste momento, estamos no início da obra em Santa Catarina e todos estão questionando como faremos para custear uma construção tão grandiosa. Está tudo nas mãos do Pai. Conforme o plano for se desenvolvendo, as condições irão surgindo, como se caíssem do céu. Nada faltará. Olhando como está agora, falta tudo. No entanto, tudo que for necessário vai descer no momento certo, de lá, do alto. O reverendo acreditou nisso, né? Mas até hoje não aconteceu, não deu certo. Não deu certo. Ele queria construir uma torre, igual a Torre de Miroco, lá em Santa Catarina, né? Mas não foi para frente. Né? Não foi para frente. Nem tudo é como a gente quer. Não adianta, por exemplo, eu falar, não, eu vou construir, vai ser feito, vai não sei o quê. Quem sou eu para saber se vai, se não vai? Da minha parte, da parte dos membros, a gente se esforça para que aconteça de acordo com a vontade de Deus. Se for, vai, ótimo. Se não for, não era para ir. Só isso. Tá ótimo. Não era para ser, não foi. Tá bem. Nem tudo que a gente acha, como no caso aqui o reverendo achava, há 15 anos atrás, que faria. Mas não deu certo. Já se passaram 15 anos e nem começou ainda. Não tem.
E nem planos, que eu saiba, não existem nem planos de se fazer outra lá. Porque não é só fazer, tem toda uma manutenção que precisa e é caríssimo, caríssimo. Então precisa muito dinheiro. Então precisa ter muito. Você está muito na mão de Deus, né? Muito. Mas não sei. Talvez um dia, quem sabe, né? O importante é atentarem para o seguinte: qual é a vontade de Deus? O que Ele estiver querendo vai acontecer. E o que não for do seu desejo não se desenvolverá. Né? Então, assim, sabe como diz o Salmo, né? Que Meixo Sama fez? Sabedoria é aceitar os fatos como eles se apresentam. Isso é sabedoria. Só isso. Não há por que nos preocuparmos. Se estivermos empenhados numa obra, mesmo que aos olhos do homem seja impossível, conseguiremos realizá-la com alegria. Pode pensar grande que você consegue. Essa é a diferença. O segredo da dedicação na obra de Deus. Só pensar não adianta. Isso a gente sabe. Ajuda. Pensar grande ajuda, mas não adianta. Primeira coisa é, pensamento tem que estar de acordo com o que Deus quer. Se a gente planejando fazer uma coisa que para aquilo lá não serve nada para Deus, não, né? Não vai ajudar, só vai ajudar. Não, eu vou comprar um iate. Aí Deus fala, tá. Quem ele vai ajudar com o iate? Então, Deus não mexe nem um palito para você ter aquele iate. Mas se você pensar, eu vou construir uma igreja. Aí Deus fala, esse é bom. Aí começa a aparecer ajuda para construir, para fazer. Ajuda. Vem. Aparece outra pessoa que também quer. Aí já são duas pessoas querendo fazer. Aí duas querendo, começando, pequenininho, aparece mais um. Aí querendo também, 4, assim é. Tudo começa pequeno. Tá bom, errei por 5 minutos. Falei que a aula acabaria às 9h20. Acabou 9h15. Deixa eu olhar. 9h16. Bom, tudo bem. Eu vou então ler os comentários aqui. Se tiver perguntas, ainda dá tempo de perguntar. Só colocar nos comentários, se eu souber, eu respondo. Primeiro, vou dar boa noite, que eu adoro essa parte de dar o boa noite para todos que colocaram o nome lá, né? Então, sou Marcos Vinícius, boa noite, Pérola, boa noite, Pérola, um abraço. Perolinha, se é que ela tá vendo, né? Ana do bode assado. Ana do bode assado. Boa noite, dona Ana do bode assado. Não é, o nome dela é Joana Dark de Lima. Joana Dark, melhor Ana do bode do que Joana Dark, viu? Joana Dark, nome muito forte. Muito forte. Mexicana fala, a pessoa que tem nome muito forte perde pro nome. É bom mudar nome, viu? Joana Dark não é um nome bom. Seu Gilmar Toreto, boa noite, muito obrigado. O altar é lindo mesmo, viu? Esse altar. Também venho aqui e fico...
Já tem, não sei quanto tempo tem, nem lembro quanto tempo tem esse altar, mas eu fico aqui apreciando, admirando, é bonito mesmo. A forma como ficou, né? Tudo em uma harmonia do tamanho, do espaço, tudo. Com muita harmonia, muito bonito. Concordo com o senhor. Dona Célia Melhado, boa noite, Dona Célia. Dona Albertina, minha fã número 1. Boa noite, Dona Albertina. Um beijo para a senhora, hein? Dona Albertina, querida. Seu Mário Fernandes, boa noite, seu Mário. Dona Isis Pereira, minha fã número 3. Boa noite. Dona Mara Rodrigues, boa noite. Dona Natália Silvia, boa noite. Dona Natália Silvia vai aprender um pouquinho da sua religião, da nossa religião, religião messiânica, né? Que bom, aprender nunca ocupa espaço, né? Deus ajude quem entenda, né? Não é fácil entender, viu? Assim, na cabeça é fácil, mas que é muito simples, né? Forma de falar. Seu Gilberto Strovonsky, não, eu sempre me enrolo com o seu nome, viu, seu Gilberto? Boa noite, seu Gilberto. Dona Mara Rodrigues já viu o espírito, já falou com eles. É uma experiência incrível. Bom, eu dispenso. Tenho medo, mas sei lá. Seu Afonso Emílio, boa noite, seu Afonso. Dona Natália Silva, os médios são sempre pessoas de luz. Não, pessoa de luz, né? O que seria uma pessoa de luz? Não tem, acho que não tem. Mediunidade não tem muito a ver com elevação espiritual, alto, baixo, viu? Mediunidade é um tipo de... como você abriu visão só, mais nada. Não quer dizer que você porque vê que você é maravilhoso, viu? Não tem nada a ver. Seu Rajan Santos, boa noite, Rajan. Dona Penha, Portugal, boa noite, Dona Penha. Dona Mara, estava indo para o trabalho, entrei no ônibus, estava muito cheio. Então uma senhora, levantei e falei para ela sentar, ela me agradeceu, veio falando comigo, perguntou se estava bem, eu disse sim, muito bem. Vá para o trabalho, eu disse sim, ela vai falar com Deus. Filha, eu falo. Amém para a senhora também. Eu desci do ônibus, fiquei esperando. Ela não desceu, voltei e perguntei ao motorista, aquela senhora que estava sentada aqui. Falando com o defunto. Falando com o espírito. Não sabe. Dona Mara, a senhora está assim, Não sabe se está vivo ou se está morto. Eu estou vivo, viu? Estou vivo ainda, por aqui. Quer dizer, será? Seu Reinaldo Souza, boa noite, seu Reinaldo Souza. Dona Georgina Leal, boa noite, Dona Georgina, muito obrigado, tá gostando da aula. Primeiro dia, seu Reinaldo Souza. Primeiro dia que está vendo, que bom. Deve já saber algumas coisas, né? Dona Marta Dutra, boa noite, Dona Marta. Seu José... peraí. Seu José Lemos, de Blumenau, boa noite. Qual a diferença ou semelhança
do ensinamento com a Seishonoye. Seishonoye. Seishonoye, Meishu Sama e Masaharu Taniguchi, eles vieram da mesma religião. Uma religião que se chamava Omoto. Omoto-kyo. Ainda tem essa religião no Japão. Omoto-kyo, tradução é grande origem. Dessa religião Omoto surgiram dezenas de outras religiões, entre elas a messiânica e a Seicho-no-ie, lar do progredir infinito, né? Então, assim, semelhança, assim, pode ser que tenha, eu não conheço tão bem a Seicho-no-ie para lhe dizer as semelhanças. Semelhança as duas são orientais, vieram do Oriente para o Ocidente, surgiram ali mais ou menos na mesma época. Os dois mestres vieram de uma mesma religião. Até aí as duas cultuam a divindade chamada Kanzeon Bosatsu, né? Kanon. Isso também é uma semelhança. As duas cultuam, fazem preces para elevação espiritual dos antepassados, dos ancestrais. Então tem muitas semelhanças, acredito, né? E algumas diferenças, né? Eu acho que a maior diferença Meishu Sama ensinou, quando a pessoa fica doente, que a doença é a cura. E Masaharu Taniguchi ensinou que doença não existe. Porém, quando a pessoa que está na Seishonoye fica doente, vai no médico. E a pessoa que entendeu profundamente o ensinamento de Meishu Sama, quando fica doente, recebe jorei. Acho que essa é a maior diferença, né? Aliás, essa é a maior diferença da messiânica para todas as demais religiões, né? Mas minha mãe era não, ela foi durante um tempo assim, frequente. Eu ia com ela também. É muito bom, Seishonoye. Quem não conhece, vá conhecer. Tem os livros do mestre Masaharu Taniguchi, são maravilhosos, né? Dona Marta Dutra, adoro assistir, tá? Do Rio de Janeiro. Tem bastante gente do Rio de Janeiro. Dona Maria Pevec, obrigado, Dona Maria Pevec, boa noite. Dona Sandra já foi, boa noite. Senhor Gilberto já foi. Senhor Ribeiro, boa noite. Bom, esse do Facebook, agora vamos para o YouTube. YouTube. É bastante gente, não? Nossa. Vamos lá, YouTube. Dona Nídia Fernanda, boa noite, Dona Nídia. Dona Ivone Fernandes, boa noite, Dona Ivone. Dona Luciné Oliveira, boa noite. Lígia Camacho, boa noite, Lígia. Dona Lia Silva, boa noite, Lia. Dona Maria Albertina já foi. Dona Nancy Grandini, boa noite, Dona Nancy. Dona Márcia Ferreira, boa noite. Robson, boa noite, Robson. Robson. Dona Valquíria, boa noite, Valquíria. Dona Sheila Zelma, minha fã número 2. Achei, a fã número 2. Dona Sheila Zelma, tá ali, 1 ou 2, eu não sei. Dona Sheila Zelma, boa noite, é carioca também. Só que é carioca de Cotia. Mora em Cotia, mas é carioca, né? Pérola tá aqui, manda um abraço. Perolinha, um abraço, Perolinha, tão bonitinha a Perolinha. Dona Cláudia, boa noite, Cláudia K. E Dona Luísa Melo, boa noite. Sendo assim, já foi todos aqui, não é? Já. Então, muito obrigado a todos. Uma ótima noite para todos. Quem não tiver esse livro, Iniciação à Espiritualidade, entra no site do Templo Luz do Oriente. Não é do Templo Okami, esse livro a gente utiliza,
mas não é assim. Então, entra lá vende online, na loja do Templo Luz do Oriente, vende assim, né, papel, vende em formato digital também, quem quiser ler, acho que até PDF tem, tá? Aí é um livro assim que não adianta você ler, viu, né, a aula, leu e tal. De vez em quando, lê de novo, lê de novo, lê de novo, vai lendo. Todo ensinamento assim, vai lendo, que fica bom, tá bom? Muito obrigado. Dona Luísa Mello, boa noite. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.